Escavatum Blog com mais vídeo aqui no canal. E se você tá chegando aqui agora e não viu o último vídeo que entrou, depois dá uma clicada aí, vai estar aqui na descrição também, porque é muito importante você ver. Eu tô falando sobre a bênção que é a gente ter costela saltada. Então se você tem pé de escavatum e também tem costela saltada, até mais do que você gostaria, esse vídeo é especialmente para você. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as 3 fases que você que quer melhorar o seu pé de escavatum, diminuir a profundidade sem cirurgia, você vai precisar seguir. Inclusive, quem faz cirurgia também precisa passar por essas fases. Não sei se você conhece, então bora desvendar. É comum pessoas que estão tentando melhorar o pé de escavatum com exercícios, com dispositivo de vácuo, com compressor, que elas passem um período de 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, se dedicando, se esforçando, fazendo exercícios, usando dispositivo de vácuo, usando compressor, e elas simplesmente não veem evolução, porque depois de um tempo, se ela para de usar o dispositivo de vácuo, a profundidade volta no dia seguinte. Se ela para de fazer exercícios, o pectus dela volta como era antes. Se ela para de usar força compressiva, passa 1, 2 anos e volta tudo. Existem várias variáveis que poderiam explicar o que está acontecendo. E dificilmente aqui nesse vídeo a gente vai conseguir pontuar o que seria o seu erro se você está nessa situação. Mas a gente vai elencar algumas aqui, algumas variáveis. Mas antes disso eu vou falar sobre as 3 fases. Que fases são essas? Tanto a pessoa que faz uma cirurgia, quanto a pessoa que opta por uma forma não invasiva, opta por uma forma natural, alternativa, elas vão passar por 3 fases que são importantes para ela conseguir um resultado permanente de remodelação. O que é um resultado permanente de remodelação? É quando você, depois de um período de tempo, longo prazo que você passa gerando estímulos, aquela melhoria que você teve, ela se mantém. Então ela não regride. Então isso só acontece quando você passa por essas fases, até chegar lá. O ponto é que a maioria das pessoas desistem antes de passar por essas fases. Ou elas não estão fazendo, não estão gerando o estímulo necessário que elas deveriam para elas conseguirem chegar lá. Então não adianta 2 anos, 3 anos gerando estímulo se você não está fazendo do jeito certo. Se você não está usando a estratégia certa. Mas as fases são essas. A primeira fase é a fase instável. É um período de muita instabilidade quando você começa a gerar estímulos, fazer exercício, usar o dispositivo de vácuo e você tem um resultado muito instável. O que é instável? É aquele progresso que você tem de diminuição de profundidade, de melhoria estética, que não se mantém ou mantém-se por muito pouco tempo. E esse período costuma durar mais ou menos 1 ano, então 12 meses. Muita gente desiste nos 12 meses. Então quando você começa a gerar estímulo, de quando você começou até 12 meses, 1 ano, você tem uma fase de muita instabilidade. É uma fase onde, se você parar, as chances de regressão são muito grandes. Isso também acontece para pessoas que fazem cirurgia. Se você faz uma cirurgia que coloca a barra ali no peito e ela se mantém por 1 ano, cara, se você tirar essa barra, as chances de regressão são enormes. Por quê? Basicamente, por conta do tempo de resposta dos ossos e cartilagens do tórax. Os ossos e cartilagens do tórax, eles precisam ter um estímulo que se mantém ao longo do tempo, e esse estímulo ativa o processo de remodelação natural. Só que os ossos, eles precisam do próprio tempo, eles têm um tempo de resposta para poder se adaptar, se remodelar aquelas forças ali. E 1 ano é muito pouco tempo para o osso se adaptar. É por isso que as pessoas que fazem cirurgia com a barra no peito normalmente ficam mais de 2 anos, 3 anos com a barra ali dentro, até mais às vezes. E é por isso também que existem muitos casos de recorrência de cirurgia. Por quê? Existem casos em que eles tiram a barra com alguns meses por conta de alguma infecção, eles tiram a barra depois de 1 ano, eles tiram a barra depois de 1 ano e pouco, 2 anos. Então as chances de regressão são maiores. Precisa de mais tempo. Os ossos precisam de tempo para se adaptar. Então os primeiros 12 meses eles são importantes, porém são uma fase muito instável, de resultado instável. E só quando você passa dessa fase de instabilidade é que você passa para a segunda fase. E qual é a segunda fase? É a fase duradoura. É a fase em que os resultados que você tem através dos estímulos, eles se mantêm por mais tempo. Eles passam a se manter por mais tempo. Desde que você esteja aplicando a estratégia correta com as 3 fontes de estímulo. E essa fase também pode durar 12 meses. Então, a partir de 1 ano, até 1 ano e meio, até 2 anos,
Pode ser mais ou menos dependendo da pessoa, porque a gente tem as individualidades biológicas também, mas basicamente o segundo ano é o período de resultados mais duradouros, desde que você esteja aplicando os estímulos da forma correta. E a terceira fase é quando a gente passa dessa fase de resultado duradouro, que é uma fase que vem depois desses 2 anos, da instabilidade, da durabilidade e depois da permanência. Então é a partir do terceiro ano que a gente tem resultados que passam a permanecer. Então só quando a gente passa por essas fases, que elas podem durar mais ou menos tempo, dependendo da pessoa, é que a gente consegue finalmente ter resultado permanente de remodelação. Porque os ossos eles tiveram tempo para remodelar e se adaptar. Então os estímulos eles devem se manter ao longo desse tempo. Resultados permanentes a gente só consegue através do longo prazo. Não existe resultado permanente no curto prazo. Mesmo que você consiga em 6 meses reduzir completamente a profundidade do pectus, você precisa se manter. Você precisa manter o estímulo para que você torne esse resultado duradouro e depois permanente. Você não pode dar chance para o seu pectus de voltar. Então a única coisa que você precisa entender para você que está fazendo alguma coisa, está se dedicando, está gerando estímulo ali na região, é o seguinte: os ossos eles têm um tempo de resposta. Não dá para a gente burlar isso. A gente precisa usar esse fato ao nosso favor. A gente precisa ter uma estratégia para se manter ao longo prazo. Porque é fácil fazer um exercíciozinho uma vez na semana, por exemplo. Usar o dispositivo de vácuo 4 horas num dia e depois não usar mais na semana. Mas manter estrategicamente no longo prazo é o que traz a diferença, é o que traz o resultado permanente lá na frente. Então, a minha dica é o seguinte: se você está há 2 anos usando dispositivo de vácuo, fazendo alguma coisa, e parece que não mudou nada, você tem que começar a pensar estrategicamente. Você tem que ter esse entendimento do tempo de resposta dos ossos, do longo prazo, dessas 3 fases que você vai precisar passar, para você entender o porquê você está fazendo aquilo, por conta do que você quer colher lá na frente, que é o resultado permanente de melhora do pectus escalato. Então ficou subentendido aqui quais seriam variáveis aí que a gente falou no começo do vídeo. Então a variável é a individualidade biológica, variável é o tempo de resposta, outra variável é o nível de dedicação que você tem, é a estratégia ou não que você está usando. Variável também é a quantidade de fontes de estímulo que você está aplicando. Outra variável também é a idade, que idade você está começando. A profundidade do pectus escavatum é uma variável também. O tanto de saliência das costelas, de protrusão das costelas também é uma variável. Então existem várias variáveis, mas a principal é, desde que você esteja gerando estímulo da forma certa, dentro de uma estratégia, no longo prazo, se você passar por essas 3 fases, você consegue gerar resultado permanente. Vídeo todo dia, aproveita e assiste o vídeo que vai estar aqui no card ou na descrição desse vídeo, porque nele eu falo uma coisa que também é muito importante para a sua evolução. Até o próximo vídeo.